Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos à nossa aula que é a lição 11 e que tem como tema a sutileza das mídias sociais. A verdade prática da lição diz: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, nos capítulos 12, versículo do 1 ao 3 e capítulos 16 ao 17. Antes que eu faça uma leitura da introdução, quero fazer uma breve exposição do texto da carta aos Romanos, capítulo 12, versículo de 1 a 3, e dos versículos aí descritos como base na leitura bíblica em classe. Logo na primeira expressão, ou seja, na palavra exorto, que é uma palavra descrita no original, indica o caráter, não só do parágrafo inicial, mas dos cinco capítulos finais da Epístola aos Romanos. Os capítulos iniciais não estão completamente destituídos de exortação, mas como um todo, que se encontra em Romanos capítulo 1 ao 11, que é a exposição. E enquanto a exortação é o que predomina no capítulo 12 ao capítulo 16. Bom, feita essa breve exposição, quero fazer também uma breve leitura da introdução, que nos diz o seguinte: o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais, como instrumentos, são neutras. Contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer uso de mídias sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e etc. O universo online cria uma falsa realidade em que, se o crente não se cuidar, acabará trocando o real pelo virtual. A Igreja de Cristo precisa do ambiente real de comunhão. Além disso, é preciso cuidado contra a desumanização no ambiente virtual, bem como seu mundanismo. É preciso proteger a alma contra o pecado da sensualidade e do narcisismo, ou seja, um amor excessivo pela própria imagem ou por si mesmo. Já que as mídias, em geral, faz apologia ao culto do corpo, temos que ter este cuidado. E dito isto, eu quero já ir para fazer a leitura do primeiro tópico, que tem como tema os cristãos na era digital. E o seu primeiro subtópico nos diz o seguinte: a realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, que uma geração vai e outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides e os sumérios é atribuída à escrita. A conquista do ciberespaço é uma marca desta geração. Assim, convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja, também fazem parte desse universo. A igreja está no mundo, mesmo não sendo parte dele, conforme descrito em João, capítulo 17, versículo 15 e 16. Saber conviver e andar nesse espaço
é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual. Não temos como ignorar esse fenômeno que é as mídias sociais. Já pensou se existisse essas tecnologias na era apostólica ou então nos tempos dos reformadores? Quando inventaram a impressora, já foi aquela alegria. Imaginaram poder alcançar muitas pessoas em lugares no qual não era possível por meio da imprensa. Imagine se a internet já existisse naquele tempo. Agora imagine se eles pudessem fazer uma ligação, uma videochamada, uma live, mandar um WhatsApp, escrever um texto, uma carta pastoral no Facebook, no Twitter, no Telegram e no Instagram. Nós hoje temos essas possibilidades. O universo online está presente em nossas vidas e muitos cristãos estão conectados nele. E dito isto, vamos ao segundo subtópico: cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outra região. Foi por meio desses instrumentos que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e os princípios básicos de seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook e Instagram para aumentar a interação entre si. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos nesse espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, recomendado pelas Escrituras, aplica-se também ao espaço virtual. Há de conver que existem cuidados que devemos ter ao entrar nesses espaços, que é as mídias sociais, porque elas podem se tornar um espaço antissocial. As mídias sociais nos possibilitou uma interação onde compartilhamos alguns assuntos que podem agradar ou não agradar a pessoas. Por isso, ao meu ver, acredito que é de muitos também. Esse espaço deve ser usado conscientemente por todos aqueles e aquelas que sejam cristãos e cristãs, ou não, com responsabilidade que se deve usar as mídias sociais. Então, vamos fazer a leitura aqui do tópico 2. Os desafios de ser igreja na era digital. Desumanização. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, logo após sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. João, capítulo 20, versículo 27. Ser igreja envolve contato. Isso é um fato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo. Nos diz o texto bíblico descrito nas Escrituras Sagradas, que diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, conforme está descrito lá na primeira aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. É real
visível e palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que o cyberespaço é o universo preferido dos desigrejados. Eles dizem não precisar da igreja local, que existe de forma real para expressar sua espiritualidade. O que, evidentemente, é um erro. Eu deixei isso claro na aula anterior a respeito dos desigrejados. Na igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se veem e se ouvem. A igreja local, deixar bem claro, é um lugar de encontro, de se reunir para adorar ao único Deus por meio de Cristo e o Espírito Santo. Dito isto, eu quero agora ir para o segundo subtópico, mundanismo. Essa é uma palavra bastante comum e que todos conhecem. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Querem ser vistos para que esse fim seja alcançado. Muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores e cantores famosos, também, por que não dizer, os famosos gospels. Imploram por seguidores e likes. Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. O desafio dos cristãos no universo online passa pelos perigos da desumanização e do mundanismo. Fique atento e cuidado. A semeadura deve acontecer no espaço virtual, contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real, isto é, na igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Entenderam? É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Talvez uma pergunta que ecoe na mente da liderança cristã seja: será que a igreja deve orientar as pessoas em como fazer o uso das redes sociais, ou essa deve ser uma decisão individual? Tendo em vista muitos casos de exposições negativas e a falta de controle do tempo gasto em aplicativos sociais, a igreja deve agir como um meio de serviço a toda a sociedade, conscientizando o uso correto das mídias sociais. Acho que outro problema que enfrentamos em nosso processo normal na vida como indivíduos é que estamos inundados de informações que levam a um excesso de informações e ao excesso de imagens. Outro problema é os olhos do homem, que nunca estará satisfeitos. O livro dos Provérbios, no capítulo 27, versículo 20, é que descreve tal pecado. Vamos então para o terceiro tópico, que diz o seguinte: a igreja e os pecados virtuais.
Primeiro subtópico: sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos, porque eu sou santo, conforme está descrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. O WhatsApp, Instagram, Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagem de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado, tornam-se espaços do diabo. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Há uma situação que está acontecendo incessantemente entre muitos usuários de redes sociais e que está gerando muitos danos e que é preciso levar a sério o fascínio por telas. Todo lugar alguém com a cabeça inclinada e seus dedos deslizando na tela de seu celular, sempre buscando por mais. O segundo subtópico é que vai lançar um pouco mais de luz no que eu acabei de lhe falar, que é narcisismo. E o que é narcisismo? Narcisismo é o amor excessivo pela própria imagem ou a si mesmo. Esta geração já foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista. Cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmos. O desejo de ser visto e admirado, admirada, tornou-se obsessivo e doentio. Daí a necessidade de a todo instante estar se fotografando e postando. É uma devoção ao selfie. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto e admirado torna-se um comportamento não apenas doentio, mas sobretudo pecaminoso. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer e até mesmo ser admirado ou admirada é visto em um adolescente, é algo preocupante. Contudo, ainda é possível reparar esse dano. Mas quando adultos se comportam como meninas, buscando uma identidade e usando as redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante e sério. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é o arrependimento. Cuidado, eu insisto. E também precisa-se procurar ajuda, porque quando alguém chega a tal estado de dependência, é porque tal pessoa contraiu um vício, que é conhecido como nomofobia. Então, existe um relatório apresentado pelo We Are Social, da Hootsuite, que diz que o brasileiro passa em média 9 horas ao dia conectado à internet, sendo que 3 horas e 31 minutos são dedicados às redes sociais. E eu acredito que já tenha ultrapassado esse tempo. Vamos agora então para o quarto tópico, que diz as mídias sociais e o ID de Jesus. E seu primeiro subtópico nos diz a seara virtual. Jesus diz: ide por todo mundo
pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Evidentemente que o ID de Jesus inclui o espaço virtual. Portanto, mesmo o mundo virtual, tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidade em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual. Contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real, isto é, na igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Pastoreio virtual. Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e pastoreio. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações e, se possível, acompanhá-los para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros veículos de informação, mas, sobretudo, de interação. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Acredite, essa ferramenta é importantíssima para a igreja nos dias atuais. Mas é bom enfatizar aqui que o nosso tempo é diferente das demais eras que foram antes da nossa. Portanto, precisamos ter consciência de que as redes sociais são essenciais para se alcançar muitas pessoas que estão longe, perto e aquelas que são impossibilitadas, de estarem reunidas com os demais num templo. E que também pode ser uma ferramenta a serviço da evangelização de pessoas em países fechados, ao evangelho. Basta que cada cristão tenha essa consciência de como usar as redes sociais. Porque acredito que em muitos países ainda há a possibilidade de internet. E assim usarmos essa ferramenta para alcançar essas pessoas em países mais fechados ao evangelho. E aqui quero concluir esta lição breve sobre mídias sociais. A conclusão, é que chegamos ao final de mais desta lição. Desta vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso em que o pecado ganha proporções assustadoras. Mas, sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil, no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Concluo esta lição dizendo ao povo de Deus: aproveite esta oportunidade para propagar a palavra de Deus, enquanto ainda podemos. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até a próxima aula.